Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando mais um podcast aqui da Dev Coffee, nós chamamos de Dev Talks, e hoje nós estamos com um convidado especial, Paulo Máximo, diretor da Escola Técnica aqui da cidade de Leme, deputado Salim CD. Eu estou acompanhado hoje do Bruno Ferreira, também aqui da Dev Coffee, e eu vou passar a palavra para o Paulo para ele se apresentar e falar um pouquinho dele hoje aqui na cidade de Leme. Obrigado, gente. Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu agradeço o convite aí do Bruno Ferreira, né, diretor da Dev Coffee. Acredito que esse papo de hoje é muito importante, né? Esse mundo pós-pandemia ou, né, o novo normal, o velho normal, enfim. Então hoje nós vamos bater um papo sobre o trabalho, o emprego, né? E o ensino profissionalizante técnico. Essa perspectiva que nós temos de após pandemia, né? Esse retorno presencial e tão sonhado, esperado por nós. Obrigado pelo convite. Imagina, Paulo, é um prazer ter você aqui conosco. A Escola Técnica tem atuado com a gente muito próximo em formação de mão de obra. Eu sou formado na Escola Técnica, a gente estava batendo um papo anteriormente aqui, e eu falei que a formação na Escola Técnica foi muito importante para a minha formação profissional. Como que a Escola Técnica tem lidado com esse pós-pandemia, com esse novo normal, vamos chamar, com relação à fuga de alunos, ou o que a Escola Técnica tem tentado trabalhar para fazer com que essa volta dentro da sala de aula se torne normal? Olha, o Bruno... Se é que pode se chamar normal, né? Esses 2 anos de pandemia, praticamente assim, destruiu os cursos técnicos que nós oferecemos. A evasão está altíssima. Nos segundos e terceiros módulos, né, que são turmas que entraram no ano passado, né, durante a pandemia, e que a maior parte do tempo estudaram de forma online. Nós tivemos um retorno presencial o ano passado gradual, né, de 50% dos alunos só, e infelizmente a evasão está altíssima. Agora, a expectativa é enorme, porque nós oferecemos aí turmas novas para esse ano, que a procura foi muito grande, principalmente na área de TI, né? Então, até então a procura era de 70, 80 candidatos por vaga. Nós tivemos, por exemplo, na área de TI, 120, 150 candidatos. Então, a expectativa, gente, desse retorno presencial é importante, porque é muito difícil você fazer um curso técnico na área de TI, de designer, de processos fotográficos, de forma remota, né? O aluno ele quer mexer na máquina, né? Não tem como você ensinar programação para um rapaz através de um vídeo, de uma aula virtual. O sujeito tem que mexer, tocar no computador e programar. E nesse período da pandemia, como que vocês lidaram com esse ensino à distância? E que é novo, mesmo nós aqui na Dev, por exemplo, a gente teve uma dificuldade, acho que não só nós, como todo mundo, em criar ou fazer as novas formações de times nossas, squads nossas, à distância, porque por mais que a gente sempre teve, naturalmente, a gente trabalhou com times deslocados, descentralizados, uma coisa é parte do time, outra coisa é quando você está o time todo fora. Então, como que a Escola Técnica lidou? Como que você estruturou e tentou reter esses alunos nesse período? Por exemplo, um aluno que não tem um computador, um aluno que tem dificuldade com a internet, como que vocês atuaram nisso? Sim, nós utilizamos a plataforma Teams, né, para dar aula, os alunos tinham acesso por ela. Alunos que não tinham computadores, nós emprestamos computadores. Alunos que não tinham acesso à internet, eles receberam do Centro Paula Souza chips. Que legal. Então, nós tentamos amenizar a situação desses alunos emprestando computadores, tablets, ou cedendo para eles os chips. Que bacana. Né? Então, amenizou um pouquinho a situação. Porque não foi fácil, não, né? Dar aula através do Teams virtuais. Né? Paulo, hoje o Matheus está no dia a dia conosco aqui, e um dos grandes desafios nosso nessa volta ao normal, a maioria, ou grande maioria, principalmente em TI, tem buscado cada vez mais o trabalho remoto, o trabalho home office. E também, quando não, eles procuram uma forma híbrida de trabalho. Então, uma parte dentro de casa, e no home office uma parte, alguns dias da semana dentro da empresa. Você como um
um formador de pessoas, um educador, como que você enxerga essa nova forma de trabalho? Isso vai se propagar para o ensino também? Ou você acha que não? O ensino ele vai continuar sendo tradicionalista? Ou você acha que isso vai ter uma mudança grande aí? Não, o Bruno, já o Centro Paula Souza já oferece alguns cursos que na matriz curricular, 80% do curso é presencial. Os outros 20% pode ser online. Então já está oferecendo isso aí, né? E gradativamente ele vai colocando, né, aulas online, mas já oferece isso. Por exemplo, no curso da área de administração, principalmente de gestão, já temos 80% presencial e 20% online. Agora, você fala se a escola vai se adaptar a essa situação, eu acho que no dia a dia vai ser mantidas as aulas presenciais, porque é muito importante o aluno tocar no instrumento, né? No computador. Por exemplo, nós temos um curso de processos fotográficos. Uma câmera boa hoje é caríssima. Tirar uma fotografia com o celular é uma coisa. Sim. Mexer numa câmera profissional é uma outra realidade. Então todo mundo acha que é fotógrafo porque está tirando fotografia no celular. Não é assim. Sim, então como você vai ensinar um curso de processos fotográficos online? Então tem que ter o uso do laboratório, das máquinas. Por exemplo, o curso de multimídia também oferece podcast, vídeos. Quer dizer, o aluno só vai aprender se ele tiver o contato com o professor, com as máquinas dentro do laboratório. Então eu acredito que o presencial permanece, mas matérias teóricas deverão tornar-se online. Paulo, muito bacana esse ponto que você tocou, porque até fazendo um paralelo com a realidade da DevCoff que eu e o Bruno vivemos hoje, nós sentimos que o setor tecnologia, ele possibilita essa possibilidade de trabalhar remoto, porém o presencial é muito importante. Fazendo um paralelo com um projeto que nós estamos tocando aí, de cross-docking, super complexo, nós temos desenvolvedores atuando remoto nesse projeto, porém, considerando a complexidade do projeto, nós temos que ter o desenvolvedor pelo menos 2, 3 dias a semana junto conosco aqui presencial, para que seja explicado e tirado as dúvidas. O presencial é super importante, então só quis fazer esse paralelo aí com o que você falou, com a realidade da DevCoff, que é do setor de tecnologia. Hoje a gente está atuando na formação de times. Eu acho que toda empresa de TI, não só de TI, eu acho que de uma forma geral a grande dificuldade das empresas são formações de times e captação de mão de obra. Como você vê o fato de cursos menores de tempo, cursos pequenos, que não são cursos formadores, são cursos que capacitam a um pedaço da profissão, não ao todo. E, teoricamente, esse cara com pouca bagagem já sai empregado ou tem a promessa de empregabilidade e, às vezes, ele esquece que a formação base, a formação conceitual é importante. Então, ele acaba tendo uma fuga de uma escola profissionalizante, uma fuga de uma faculdade para tentar fazer cursos menores, mais spots. Eu, recentemente, fiz uma palestra agora na FATEC e comentei muito sobre isso. Um dos grandes desafios das empresas está na formação, não da empresa, mas a empresa busca hoje profissionais que têm capacidade intelectual. Beleza, isso é normal, mas também busca pessoas que têm capacidade e capacidade psicológica. Então, como que se forma isso? Porque psicologicamente o cara quer crescer muito rápido e ele acha que a formação do capital intelectual dele está no Google. Mas a gente sabe que não é assim, ela é um crescimento que tem uma curva, é uma curva longa, não é uma curva rápida. Olha, Bruno, eu vejo o seguinte, essas escolas que oferecem cursos rápidos, elas oferecem cursos profissionalizantes, né? Eles focam em determinado assunto, né? Nós vamos formar o aluno para o Excel, né? Eu vejo que são cursos rápidos que não preparam o aluno ao todo, né? Agora você pega um curso técnico, nós oferecemos cursos técnicos, né? De no mínimo 1 ano e meio. Dentro da matriz curricular, além de ele aprender o Excel, né, a programação, ele vai ter outras disciplinas também que vai formar ele como cidadão e para o mercado. Por exemplo, ética, tecnologia e inovação, entendeu?
gestão administrativa. Quer dizer, é muito mais amplo, então, um curso técnico que nós oferecemos do que um curso profissionalizante. Claro. É lógico que o curso profissionalizante ele dá uma resposta mais rápida para você que está procurando um emprego, né? Enquanto que o curso técnico, de 1 ano e meio, no mínimo, ele tem uma base teórica, prática e forma você para o mercado. Formar assim 100% não, porque você vai para uma empresa, de repente a empresa necessita de uma leitura, aí você vai se adaptar a essa empresa. Mas eu acho que o curso técnico ele é mais completo, do que o curso profissionalizante. Você enxerga hoje que as escolas já estão bastante preocupadas na formação psicológica também, ou você acha que estão ainda lá atrás, nos anos 80, preocupado com só a formação técnica? Não, hoje cresceu muito no Centro Paula Souza cursos, né, práticas do emocional, né, de tratar o emocional do aluno, do profissional. Porque hoje o mundo é muito contraditório, né? E as pessoas vivem com problemas, né, psicológicos, né, familiares, tudo mais. Então a gente tenta trabalhar isso, porque dentro de uma empresa você vai trabalhar os times. Sim. Né? Eu não gosto do A, eu não gosto do B, eu não gosto do João, eu não gosto da Maria. Mas dentro da empresa eu tenho que trabalhar. Então, isso é uma questão emocional. Sair da empresa, se eu vou tomar uma cerveja, um vinho com o João, com Maria, é uma outra coisa. Mas dentro da empresa, eu sou um time, eu sou uma equipe. Então é isso que a gente trabalha. Você pode não gostar do João, da Maria, mas enquanto estiver no ambiente de trabalho, você é a equipe. Fantástico isso, porque eu vejo hoje que estou no mercado já há bastante tempo e nós falávamos lá atrás, estou falando há 10, 15 anos atrás, que um dos principais ativos da empresa, estamos falando de ativo intelectual. Só que hoje, na realidade do dia a dia, principalmente na área de TI, e também em outras áreas, mas de TI exige muito do intelecto. Nós, hoje, quando a gente vai formar alguém, a gente procura muito o capital psicológico dessa pessoa. Como que ele se lidera, como que essa pessoa consegue trabalhar de forma descentralizada, como que essa pessoa consegue trabalhar em times que tem uma gestão autônoma. Então, se esse cara consegue lidar com frustração, se esse cara consegue lidar com problemas que ele talvez não consiga resolver sozinho, que ele depende de outros. Então, ouvindo de você que hoje já o Paula Souza está preocupado com isso, eu acho que é um diferencial gigantesco. Nós chamamos essa prática de competências socioemocionais. Já faz parte do currículo nosso também. Então, a gente trabalha isso justamente para dar essa resposta que o mercado exige, né? Você não precisa ser amigo fora, mas dentro da empresa, dentro da escola, e alguns professores incentivam isso, né? Porque se você deixar os alunos, né, vamos fazer grupos, lembra? Para o trabalho, para apresentação. Você sempre vai com os amigos. Você só vai com os amigos. Verdade. Entendeu? Mesmo que o amigo não faz nada, você escolhe o amigo. Lembra? Tem aquele amigo que não faz nada, né? Mas é amigo, você escolhe. Hoje não, o que o professor faz? Eu vou montar os times. Ah, que legal. Então a gente tenta montar um time com uma pessoa que é funcional nisso, uma que fala bem, uma outra que faz isso. Então você aproveita as competências das pessoas. Por exemplo, na sala de aula, na prática eu sou professor de história, né? Hoje estou como diretor afastado de aulas. Eu fazia uma atividade chamada que era o debate. O que é o debate? Eu pegava um personagem da história, vamos supor, Napoleão Bonaparte, dividia os times, dividia um time que vai acusar, um time que vai defender, como se fosse um tribunal de justiça. Ah, que legal. Entendeu? Um tribunal. Então, dentro dos times, você via o quê? Uma pessoa que tem uma boa oratória, vai falar, uma pessoa que é boa da pesquisa, uma pessoa que é bom para organizar. Então, você vê essas qualidades. Então, eu falava assim, gente, você não precisa gostar, mas vocês têm que organizar, porque vocês são um time agora. Vocês têm que entender que vocês vão defender ou acusar. E aí, no final, eles mesmos davam nota para eles. Então agora eu quero que vocês dêem a nota de vocês. Porque vai ter a nota minha e a nota de vocês. Entendeu? Então você incentiva isso. Trabalhar em times. Não tem jeito hoje. Eu particularmente acredito muito na formação de time híbrido. Então, dentro do time nosso, que está mais no dia a dia meu e do Matheus, se você olhar dentro das competências do time nosso, são bem distintas e complementares. Então, naquilo que o Matheus fantasticamente faz bem, eu não faço tão bem.
naquilo que um cara que está hoje na parte de projetos, por exemplo, liderando um projeto de tutoria contábil ou fiscal ou de implantação de software mais voltado para a tecnologia, o outro não faz, mas ela faz. Então a gente procura, quando a gente vai formar time híbrido. E mesmo na Dev, geralmente quando vai atuar num projeto, já atua em dupla. Sempre 2 analistas, porque é sempre um backup do outro. E a gente tem o cuidado, às vezes, de colocar as pessoas que não se bicam. Porque, geralmente, nesse aspecto, elas têm que aprender que tem que trabalhar em time. Exatamente. Porque se tem alguma coisa que destoa, alguma coisa que não está sendo muito bem feita, quando você está trabalhando em dupla e são amigos, isso acaba acontecendo, às vezes, um encobrindo o outro e não acaba aflorando o que está realmente acontecendo. Então, acho que essa dinâmica do debate é muito interessante. Isso daí é fantástico. Gostei também da sua posição como, né, diretor. Tem que fazer isso mesmo, tem que colocar as diferenças juntas, né? É como se fosse... É equipe, né? É um time, tem que trabalhar junto, não tem dessa, eu não gosto. Não, vai gostar assim, enquanto você estiver aqui, você vai trabalhar, enquanto você estiver na sala de aula, você vai fazer, quando acabou. Isso está totalmente relacionado com inteligência emocional, né? Então, isso tem que ser trabalhado e aqui na DevCoffee a gente busca sempre trabalhar dessa forma. E também é uma linha tênue você forçar alguém a fazer algo que não gosta. Por exemplo, não adianta eu colocar alguém que é especialista em projetos contábeis a implantar um processo produtivo em uma fábrica de hambúrguer, por exemplo. Não adianta, eu vou frustrar essa pessoa porque por mais que ela vá estudar, vá entender daquilo, não é o que ela gosta de fazer. Então, é uma linha tênue que a gente tem sempre que buscar um equilíbrio aí do que a pessoa gosta, se identifica a fazer, ou do que realmente ela tem que lidar com isso. No caso, eu trabalhar junto de uma pessoa que talvez ela não se identifica tanto, isso é uma inteligência emocional também com que ela precisa lidar no dia a dia. Aí que eu acho que faz muita diferença o cara que passou por uma formação técnica e tem uma matriz curricular abrangente, do cara que fez um curso muito centralizado ou muito focado. Então, o cara foi, sei lá, aprendeu um curso de programação numa plataforma digital das de mercado. Ele já acha que ele é um programador. Na verdade, ele pode ser um bom técnico que conhece a linguagem, mas muitas vezes falta para ele a bagagem embaixo para ele estruturar uma solução, para ele saber lidar, que ele tem um cara que é chefe dele, que talvez o chefe dele, o líder dele, vai conhecer menos que ele, técnico, mas é um cara que consegue liderar time, interagir, criar follow-up, interagir de forma mais horizontal dentro da cadeia de desenvolvimento de software, e isso falta às vezes na formação dele. Então, hoje, como a jovem, que é coisa muito rápida e muito dinâmica, ele esquece que essa volta na escola, esse tempo de 1 ano e meio não é um tempo perdido, é um investimento. A formação, a gente tem que entender que a formação era para sempre, né? O estudo, o conhecimento é dia a dia. E você não sai formado, né, de um dia para o outro. Num curso de 3 meses, você não aprende tudo. Num curso de 1 ano e meio, você tem uma base, mas você também não aprende tudo. Então, é lento, né? O aluno já sai, por exemplo, formado, ele acha que vai ganhar já 5 mil, 10 mil reais numa empresa. Não existe isso, gente. Para você se consolidar no mercado hoje, leva um tempo, leva 10, 15 anos para você ter um nome no mercado. Entendeu? Então é isso que a gente fala para os alunos. Vocês têm que estudar. Ah, mas Paulo, o estudo é ideologia. Se eu estudar, eu vou ficar rico. Não é assim. Né? Se você estudar, você vai ter uma base socioeconômica estável. Né? Ou seja, daqui 10, 15 anos, você vai ter um bom salário, uma estabilidade. Não é que você vai ficar rico. Agora, se você for inovar um produto, né, abrir uma empresa, você pode ficar rico. Né? Então, você tem essas possibilidades. Quer dizer, a formação agora, por que o filho do dentista é rico? Porque o pai é dentista e o filho foi fazer, né, odontologia, também continua com os clientes do pai. Agora você não tem opção, você tem que estudar. Então eu vejo o estudo hoje como um meio de ascensão socioeconômica para os pobres, né, para a classe média, mas tem que estudar. Sempre estar lendo, pesquisando, estudando, batendo um papo, porque, por exemplo, na área de TI, né, gente? O conhecimento não vira de um dia para o outro. Sim, muito. Quer dizer, hoje, por exemplo, nós temos uma leitura da programação.
amanhã já temos um outro mecanismo. Quer dizer, é assim que funciona. Eu sou professor de história. O que eu aprendi há 30 anos atrás, fazendo novas leituras hoje, é totalmente diferente. É uma outra leitura que se faz. Então isso é importante que eu falo para os alunos. Permaneçam estudando. Mesmo saindo daqui, vamos fazer uma faculdade. Terminou a faculdade? Continua estudando, lendo, pesquisando, porque a maior arma, né, é o conhecimento. Ninguém tira o conhecimento de você. Isso é verdade. Né? Ninguém tira. Informação é uma coisa, conhecimento ninguém tira de você. Então a gente tenta incentivar os alunos para o mercado nessa situação, né? Além de formar um profissional, um cidadão também. Como que nós da iniciativa privada podemos ajudar mais ou participar mais para trazer esse jovem que está no terceiro colegial ou saindo do colegial para um ensino profissionalizante, para uma escola técnica? Como que nós, iniciativa privada, podemos ser mais ativo e participativo dentro dessa formação do jovem? Olha, Bruno, essa é uma pergunta importantíssima, né, que eu, como gestor, que eu assumi a direção dessa escola ano passado, estou tentando fazer, né? Estou visitando os empresários, não saio daqui, né, tomando café, que eu acho importantíssimo a escola visitar, estar dentro das empresas, como as empresas também vir para dentro da escola. É aquela história, nós temos uma matriz curricular, né, que tem lá o seu plano de curso, com o que o professor tem que dar. Né? Às vezes, o que o professor está dando não é a linguagem que o mercado exige no momento. Então, a gente tem que procurar esse empresário, verificar essa linguagem e trazer esse empresário para dentro da escola para mostrar para o nosso professor, o senhor tem que ensinar isso porque o mercado está exigindo. Porque nós temos um plano de curso, né? Mas ele é flexível. Então, a gente pode adaptar as aulas conforme a região que nós vivemos. Então, Leme exige isso, então vamos trabalhar isso. A região exige essa programação, esse tipo de TI, então vamos trabalhar isso. Então o currículo nosso ele é flexível, ele tem uma matriz, mas ele é flexível. Então aí é muito importante o empresário dentro da escola para fazer essa leitura. Mas não só também, né, na parte técnica, né? O empresário hoje ele pode ajudar em ações, né, em projetos, né, como vocês fazem, né, o prêmio DevCoff na Feira de Ciências. Então também incentivar a participação dos alunos de Olimpíadas de Conhecimento, em feiras de ciência, né, em projetos de cidadania, de meio ambiente. Abertura de estágio, talvez? Estágios, muito importante estágio, porque o aluno sai da escola e já vem fazer um estágio e se adapta e de repente ele é contratado pela empresa. Ô Paulo, aproveitando, puxando um gancho aí, hoje, quais são os cursos que a Escola Técnica Centro Paula Souza oferece aí para os alunos, estudantes de Leme? Olha, aqui em Leme, na nossa escola, nós oferecemos 4 áreas, né, de conhecimento à noite. À noite nós temos 4 áreas. A área de gestão, que oferece administração, recursos humanos e logística, né, que é um curso novo. A área de TI, que é o de desenvolvimento de sistemas. A área de saúde, que é farmácia. E a área de designer gráfico, né, que é DG, processos fotográficos e multimídia. Então, essas 4 áreas a gente oferece à noite. De manhã também oferecemos 4 áreas, né? Gestão, administração, DS, TI, né? DG e química, área de indústria. Certo? Só que a gente tem procurado os cursos conforme a necessidade da região, da cidade e da região. Por exemplo, a evasão, né, gente, do ano passado, dessa pandemia, ela destruiu o curso de recursos humanos nosso. A evasão foi grande. Então, nós trouxemos já o curso de logística, que é um curso importante, porque eu fui sabendo, quando montando o processo do curso, para pedir o curso de logística, que nós temos mais de 1.000 transportadoras em Leme. E olha a região que Leme está. Ao entrocamento das rodovias. Sim. Nós, então, quer dizer, ó, São Paulo, Ribeirão Preto, né? Washington Luiz, Bandeirantes, quer dizer... Eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado por ele. Então, vocês estão vendo, gente? Então a gente está procurando cursos hoje práticos conforme a necessidade da região. Então vocês não oferecem mais RH? Não, nós estamos oferecendo agora logística.
Né? Nós podemos voltar a oferecer RH? Pode. Como um dia ele pode oferecer contabilidade. Então depende do mercado. A gente tem que fazer. Por isso que a gente está ouvindo os empresários. Os empresários estão sendo ouvidos. Qual a sua necessidade? É essa. Então vamos trazer. Sabe que, falando sobre Leme um pouco e sobre a importância da escola técnica, eu acredito que Leme tenho convicção que os próximos anos para Leme serão fantásticos. Leme está numa situação logística fantástica, tem espaço, plano, tem recurso hídrico, tem recurso energético. Então, assim, eu, particularmente como empresário, acredito muito aqui, invisto aqui e tenho certeza que Leme se tornará cada vez melhor. Escola técnica é papel fundamental nisso. Por que é fundamental? Porque é uma forma da gente fomentar o mercado de mão de obra qualificado, e eu acho que o empresário tem que olhar com mais carinho, incluso nós, às vezes a gente esquece um pouco disso, mas a gente absorve muito recurso da escola técnica. Então, por isso que eu fiz a pergunta, como que a gente pode estar mais ativo nisso? Uma das coisas que a gente começou a falar já nos últimos meses é nós promovermos cursos que são mais específicos, ou algo que requer mais, por exemplo, a DevCoff requer mais, promovermos cursos dentro da escola técnica e nós até de forma investindo a parte financeira desse curso, porque traz retorno para nós. E mesmo que a gente não consiga absorver toda essa mão de obra que vai ser formada, outras empresas podem absorver. Então eu acho que minha pergunta é, você acredita que com a expansão lemense, ou essa expansão que a gente pode vir, a escola técnica consegue vir expandindo e atender essa demanda de mercado de mão de obra? Ela está pronta para isso? Olha, realmente a região, a demanda cresceu muito, né? Nós estamos conseguindo atender a demanda. O que eu assino de estágio por dia é uma brincadeira. Eu assino praticamente por dia 4 ou 5 contratos de estágio. Então tem muita empresa de Leme, até mesmo a prefeitura, absolvendo esses alunos com estágios, né? E eu acredito sim, viu, Bruno, que a escola tem condições de seguir, né, com esse crescimento. E é aquela história que eu falo para você. O empresário tem que ir na escola, fazer a leitura conosco, oferecer esses cursos, né, e propor cursos. E nós, né, conforme a necessidade, nós vamos mudando. Nós trouxemos logística hoje, amanhã a gente pode trazer contabilidade, a gente pode trazer um outro curso na área de TI. Né? Você sabe que hoje a maior dificuldade nossa em TI não está, claro, também está em técnicos, mas um dos grandes desafios nosso, principalmente na parte de operação, vamos separar a DevCoff em 2 times praticamente, o time técnico e o time de implantação e operação. Esse time de operação e implantação, a grande dificuldade dele está em ter e trazer profissionais que não são da área de TI. Porque, veja, o cara de logística cai como uma luva para mim. Esse cara de logística, quando ele pega um RP, ou quando ele pega um processo, por exemplo, do software que nós temos, que é o Kicklog, que ele administra entregas, tempo, logística, otimização de rota, esse cara já sabe claramente quais são os conceitos e o que o software tem que fazer. Então, hoje, o cara de TI... Óbvio, ele é mais bem, ele entra mais fluido dentro do processo da DevCoff. Mas pessoas que são formadas, por exemplo, em administração, em recursos humanos, em logística, em contabilidade, em fiscal, em financeiro, também podem migrar para a área de TI. Como? Como analistas de sistemas, como arquitetos de solução. Então, um caso recente que a gente tem aqui, um dos arquitetos nosso, é um advogado. Ele está trabalhando num projeto agora, que é um projeto, não podemos falar, mas é um projeto que envolve toda uma parte de jurídica, de apreensão de bens, a grosso modo, e o que fez ele ser fantasticamente bem aproveitado dentro desse projeto? Ele é advogado. Então, todos aqueles termos que se usam no dia a dia, e que o cara nativo de TI tem dificuldade, ele tem facilidade. Então, ele é um cara que tem como formação original jurídica, mas que ele também tem formação na escola técnica e DS. Então, isso é fantástico. Por exemplo, você pega, por exemplo, uma outra profissional nossa que está em projetos de software, de tutoria contábil e fiscal. Ela não tem que ter conhecimento tanto em programação e nem técnica, mas ela tem que ter conhecimento em como operar um RP. E nós, um dos principais produtos nossos é um RP. Então, isso é um desafio enorme, porque o empresário tem que começar também a olhar dentro da grade da escola técnica ou de outros cursos, como ele consegue fazer essa interdisciplinaridade de formações e cursos e reaproveitar esse profissional.
Porque falta mão de obra de um lado, mas talvez está sobrando mão de obra do outro. Ele consegue absorver? Com pouca coisa, com pouco treinamento. Então, por exemplo, o curso que a gente está tentando desenvolver agora com a escola técnica, talvez com 10 semanas de curso, eu consigo trazer esse cara para dentro do time de TI. E esse cara pode ser absorvido. E por mais que a formação original dele não é TI, mas ele vai ter pouco recurso de TI, que ele tem que saber, e muito recurso administrativo. Ótimo, a formação original dele é administrativa. Entendi. Então esse é um ponto importante também que a gente tem visto muito hoje. Legal. Bacana. Bom, desses cursos que você citou, Paulo, qual que é o mais procurado aí? Qual que é o curso que tem mais procura dos alunos? Hoje, no período noturno, é administração. ADM ainda é o curso mais procurado, né? De manhã, também é ADM. Porque, incrível que pareça, é ADM, né? Designer gráfico também está bem à moda agora, né? Sim. Então, esses são os cursos mais procurados nossos, entendeu? O curso de DS nosso, ele cresceu bastante agora durante a pandemia, né? Acho que no último vestibulinho teve quase 200 candidatos. Antes eram 80, antes eram 70, né? A gente suava para fechar. Agora não, fechou tranquilamente. E agora a expectativa novamente nós vamos oferecer, né? Acho que mês que vem, em julho, já começam as inscrições, né? Maio, junho, as inscrições para as próximas turmas. Nós só vamos oferecer 4 cursos dessa vez. Em vez de 6, vamos oferecer 4, né? Administração, DS, farmácia e multimídia, né? Por que nós não vamos oferecer os outros 2, porque era costume oferecer, né? RH e processos fotográficos, por causa da evasão, eles vinham de 3 semestres com evasão alta, então eles foram bloqueados pelo Centro Paula Souza, porque existe um limite, né? Se o curso está com evasão alta, o curso é bloqueado e deixa de oferecer por um semestre, enfim. Então você vai adequando então a situação. Sim. Então nós vamos oferecer esses cursos no meio do ano aí. Então aí fica atento pessoal, né? Que administração, DS, farmácia e multimídia serão oferecidos. Perfeito. Então, a seleção da grade curricular desses cursos é feita com base no alinhamento com os empresários de Leme, como a gente já comentou aqui anteriormente. E qual que é o índice, não sei se existe isso, algum estudo relacionado a isso, mas qual que é o índice de empregabilidade desses cursos? O cara se formou no curso, existe algum estudo voltado nesse tema, Paulo? Olha, o pessoal do noturno, o índice é grande, viu? Eu falei para vocês agora de pouco, né? O que eu assino de estágio por dia é uma coisa assim fantástica, né? E a maior parte desses estagiários são contratados no final. Certo. Então os índices são muito grandes. Na área de TI, às vezes a gente coloca lá uma vaga de emprego, não tem. O Bruno normalmente manda, né, Bruno? Tá difícil, entendeu? Hoje um profissional na área de DG, na área de TI, quer dizer, por quê? Aumentou muito a demanda, né? E em alguns setores a gente não consegue atender, né? Então eu falo para você com certeza, a empregabilidade é muito alta. Por exemplo, na área de farmácia, nós temos curso de farmácia. A gente emprega muita gente no setor de farmácia. Ainda mais agora com essa pandemia, no setor de saúde, né? Porque o técnico de farmácia, ele não tem que trabalhar só no balcão. Ele pode trabalhar no laboratório também, internamente, fazer várias funções dentro de uma farmácia, dentro de um laboratório. Então, olha, graças a Deus o nosso índice é grande. Por isso nós estamos mantendo os cursos aí e a procura aumentou assim muito. Né? O próximo vestibulinho nosso, ele vai voltar ao modelo antigo, né? Que é a prova. Ele vai ser presencial com prova. Porque os últimos 3 vestibulinhos, devido à pandemia, foi de análise de currículo, né? Análise do histórico escolar seu. Agora não, vai voltar a tradicional prova, né? Uma curiosidade, quando o modelo foi análise curricular, isso foi mais difícil e trouxe um plantel de mão de obra, de jovens melhores formados ou não? A prova faz uma seleção melhor? Olha, vamos lá. No ETIM, nós tivemos, né, o ano passado um só processo assim. Aumentou muito os alunos da escola pública, entendeu? E diminuiu bastante da escola particular. Certo, né? Certo. Por quê? Porque as notas dos alunos das escolas públicas eram maiores. Olha só. Além de ser maiores,
ele já tem uma pontuação, porque ele vem de uma escola pública. Então, certo. o vestibulinho oferece essa pontuação, A mais. um acréscimo de 10%. Certo. Então, ele já vem com a nota. Então, aumentou bastante os alunos da rede pública. Aí, o que eu posso falar para você? Nós estamos tendo dificuldades, porque os alunos da rede pública, e da particular também, né? Ficaram 2 anos fora da escola. Certo. E muitos desses alunos não tinham acesso a computadores, às aulas. Então, por exemplo, matemática, física, química, nós estamos tendo que trabalhar no dia a dia, né? Através de avaliações diagnósticas, grupos de estudos. Sim, suplementares a... Por quê? Ficaram 2 anos, né, gente, praticamente fora da escola. Eu, por exemplo, como professor lá na Escola Estadual Newton Prado, tem aluno que nunca entrou numa aula minha de história. Caramba. Quer dizer, gente, foi um desastre esses 2 anos aí do ensino público. E a gente está tentando recuperar isso aí. Mas eu falo para você o seguinte, o meu filho mais velho estuda na escola particular, tem acesso ao computador, internet, normal, 2 anos em casa, eu e minha esposa tentando ensinar, mas eu não sou professor de formação, uma dificuldade gigante de como trabalhar, principalmente uma criança de 5, 6 anos de idade, e agora com a volta presencial, a evolução que ele teve em 3 meses, vendo, eu não vi em 2 anos. É absurdo. E incluso o menor também, então de 3 meses na escola presencial, você percebe uma desenvoltura de fala, de conhecimento, de articulação de palavra, e o maior muito mais antenado, então matemática, química, que ele já começa a ter inglês. Então eu imagino que se na particular tem esse gap, na pública também deve ter, e talvez bem maior. Então, é uma questão que à noite também a gente está tendo muita dificuldade, né? Porque esse aluno, muitos ficaram 2 anos em casa estudando. E tem também um outro fator, tem alunos que ficam tempo sem estudar, né? Ficaram 5 anos sem estudar, porque já eram formados. Sim, tá voltando terminou agora. o ensino médio, ficaram 5 anos, 10 anos, aí retorna. Quer dizer, a dificuldade no primeiro módulo é muito grande, né? A maior desistência está no primeiro módulo. Do primeiro para o segundo. Que é onde o cara talvez encontra maior resistência nele mesmo ali. São vários aspectos. Por exemplo, ele não se identifica com o curso. Tá. Eu vim fazer administração, mas não é a minha área, estou no curso errado. Né? Eu vim fazer farmácia, estou no curso errado. Então ele acaba desistindo. E também tem a questão das dificuldades, né? O aluno não consegue acompanhar e acaba desistindo, né? Então tem tudo isso, então a gente trabalha tudo isso para manter esse aluno e recuperar ele para o segundo e terceiro módulos. Paulo, qual a sua visão hoje, como um cara que vem de história e acompanhou a história e sabe muito de história? A gente sempre ouve falar que a história é cíclica, né? Então a gente vive hoje, em algum tempo, em algum espaço-tempo, ela volta a acontecer muito parecido com o que aconteceu no passado. Como que a gente pode aproveitar e tirar alguma lição para que, se houver, pode ser que haja uma nova vivência de um ciclo pandêmico, como houve aí, o que a gente pode ou já se preparar para que o impacto seja menor na área de ensino ou na área profissional? Olha, um dos fatores, vou falar entre benéficos, entre aspas, né, porque a pandemia matou muita gente, né? É até contraditório, né? Mas uma das coisas boas que veio é que o uso das tecnologias, né? Nós, professores tradicionais, do giz, né, do quadro negro, dos livros, dos cadernos, né, da sala de aula, enfim, tivemos que reaprender a usar o quê? Essas máquinas aí, computadores, microfones, entendeu? Quer dizer, então nós já temos um know-how. Então, e o Estado, né, a Secretaria de Educação, Santo Paulo Souza, tem investido muito nisso, né? Por isso que alguns cursos hoje, 20% da matriz, da carga horária deles, é online, porque já tem essa estrutura. Então, nós ganhamos nisso, né? Novas tecnologias foram incorporadas a nós. Olha, eu nunca tinha pensado de dar uma live pelo Teams, pelo Meet, quer dizer, pelo, né, StreamYard, né? Sim, a Feira de Ciência ano passado. Foi online. Então, você lembra disso? Lembro, claro. Os alunos, teve o prêmio DevCov, os alunos gravaram um vídeo e nós jogamos no YouTube, no Facebook, quer dizer, tudo isso veio para agregar nós. Foi difícil, nós temos que aprender. Eu, por exemplo,
Nossa, um computador, a gente fazia o básico. O que é o básico para um professor como eu de história? Era o Word, o Excel, entendeu? Coisa simples. Tabela, uma foto. Agora não, agora a gente sabe entrar na internet, no YouTube, no Face, fazer um monte de coisa que a gente não fazia. Então eu acho que já tem uma estrutura, tem um know-how montado. Agora as pandemias, elas vão existir sempre, né? Entende, gente? A história mostrou isso. Sim. Então, poderá ter alguma daqui 10 anos? Não, os especialistas dizem que vai ter, sempre ter. Então, a gente tem esse know-how hoje, essa facilidade de mexer com essas maquininhas hoje. Mas você acha que dá para a gente tentar trabalhar alguma coisa já no capital intelectual desse jovem, ou desse que está indo para o mercado, ou até mesmo no capital psicológico dele, para tentar tirar essa ansiedade, esse desespero pela formação rápida, pelo sucesso rápido? Porque eu acho que a pandemia acelerou muito isso. Veja, no mundo de gestão, no mundo empresarial, a gente está passando por algo muito parecido. Por que eu falo que está passando por isso? A transformação digital, que vinha ocorrendo de forma natural, se acelerou muito nos últimos 2 anos. E isso criou, dentro do empresário, uma bagunça, porque ele quer se transformar digitalmente muito rápido, mas ele não tem claro que é uma transformação digital. Ele gera uma bagunça digital na empresa dele e acaba sendo pior do que antes, que ele não tinha nada. Então, será que isso não está acontecendo no jovem também? Ele não teria que sentar, entender, conscientizar, estruturar algo mais step by step, algo mais retilíneo, não algo muito salteado de conhecimento? Dá para se trabalhar alguma coisa nesse jovem nisso? Então, o jovem, ele deseja, né? Ansia pela respostas rápidas, né? É tipo do jovem, né? Eu já quero ganhar 10 mil reais por mês, eu quero ter uma casa na praia, eu quero ter um carro. O sonho do consumo, né? Consumo, logo sou, logo existo, né? Só que essas formações rápidas aí de curso profissionalizante tem que tomar cuidado, né? De repente um aluno faz um curso rápido de 6 meses, aí acha que já está pronto para o mercado. Aí ele vai para dentro da empresa, ele vai se frustrar, né? Porque daí o gerente também, o diretor esperava uma coisa e não é. É por isso que um curso técnico existe um preparo psicológico desse aluno, né? Preparado para o mercado. Ó, você não vai sair daqui ganhando 5 mil reais no mercado, 10 mil reais. Você não vai ter um carrão, uma casa na praia e uma bela namorada, um belo namorado. Então você tem que ter uma realidade. Então, é difícil, né? Porque o consumo hoje é imediato, né? Quem não quer ter um tênis de marca, uma calça de marca? Só para ter uma ideia. Eu fiz uma atividade esses dias, eu sou professor novamente vou repetir, lá no Newton Prado. Eu fiz uma atividade de sociologia para trabalhar consumo. Então eu coloquei lá o hominho palito, não, tá vendo? O hominho palito, bem simples. Vocês vão vestir ele. Como assim, São Paulo? Vocês vão desenhar as roupas de marcas que vocês desejam. Então o sujeito colocou uma camiseta, um short, um tênis, as meninas brinco, tal, um celular, tudo de marca. Tudo de marca. Né? Aí na outra aula eu vim com o poema Eu Etiqueta, do Drummond de Andrade. Dizendo que acontece o consumo. Dizendo, vocês estão ostentando, gente, uma marca que não é de vocês. Vocês estão pagando para ostentar a marca da São Lourenço. Quer dizer, porque o jovem, ele quer isso. Ele se sente bem dentro de uma tribo usando uma marca. A Lacoste. É autoestima, né? Ele usa um subterfúgio para poder aumentar a autoestima dele usando uma marca. Então, a partir do momento que ele coloca uma roupa de marca, ele está blindado. Ele se sente um super-herói. Então, eu tenho uma roupa de marca. Hoje, por exemplo, eu não sabia disso. Hoje, uma das grandes marcas que os alunos, que esses jovens gostam, é a Lacoste. Como que eu soube isso? São Paulo, o óculos do senhor é Lacoste? Olha, deixa eu ver. Eu não sabia, porque a minha esposa me deu de presente, sabe? Sim, você não estava nem ligado que era. Lacoste, tudo, né? Hoje, quer dizer, a Lacoste é famosa entre os jovens. Eu não sabia disso. Quer dizer, eles querem ostentar Lacoste com jacarezinho. Então, é essa ansiedade dos jovens. Só que a gente tem que mostrar que não é assim que as coisas funcionam. Né? Eu estava comentando com o Matheus outro dia, o que a gente tem visto recentemente. De janeiro para cá, a gente entrevistou aí umas 80 pessoas. Nós contratamos umas 6, mais ou menos. Então é muito baixo o índice. O que eu percebo e a gente comenta muito? O cara tem 19 anos, 20 anos, 22 anos. A nossa área, geralmente, você tem muitas pessoas jovens trabalhando.
E o cara já passou por 5 empresas. O cara ficou uma média de 3, 4 meses por empresa. Então, isso vai muito corroborar com o que nós estamos falando. O cara tem o cara consegue um emprego. Só que ele não consegue, de forma alguma, se sustentar. Ele não consegue um emprego sustentável. O que acontece daí? Ele se frustra. Ele procura o próximo emprego. Porque ele está sempre procurando algo que pague 100, 200, 300 reais a mais, ou algo que ele não se sinta frustrado. Isso faz com que ele mude muito de emprego. Eu pego um currículo, o cara passou nos últimos 2 anos por 6 empresas, alguma coisa está errada. Eu me pergunto, vou investir tempo nesse cara? Veja, o ciclo de aprendizado nosso na DevWorks são 6 meses. Quando um cara entra para trabalhar aqui na DevCoffee, eu já imagino que por 6 meses eu só vou investir nele. Ele não vai me trazer retorno. Então, se ele tem um ciclo médio de 3 meses por empresa, eu vou investir 6 meses nele, eu vou perder dinheiro. Então, eu não contrato. Por mais que tecnicamente o cara seja brilhante. Entrevistamos agora recente 2 caras brilhantes tecnicamente, brilhantes, não tem nada para falar dos caras. Eles têm 22 anos de idade, então foram para o mercado com 18, de 18 a 22, 4 anos, 10 empregos. Nossa Senhora. Cara, 10 empresas em 4 anos, média de 5 meses por aí, 6 meses por emprego, alguma coisa nesse sentido. Cara, não vou trazer. Então por que não vou trazer? Porque ele vai ficar 5 meses aqui dentro e eu vou formar ele. Quando ele começar a me trazer retorno, o que vai acontecer? Ele vai embora. E infelizmente ou felizmente, nós somos uma instituição privada. Eu vivo de lucro. Eu não, como toda empresa. Então a conta é muito simples. Vou investir, não vai trazer retorno? Não trago ele. Não. Então ele corrobora muito com o que você está falando. Esse curso rápido, esse tiro rápido, essa ansiedade de ter casa, carro, não sei o quê, ele acaba esquecendo que existe uma curva de crescimento que ela tem que ser contínua. E essa ansiedade do aluno, é muito bacana vocês prepararem o psicológico do aluno para que ele trabalhe essa ansiedade. Poxa, você não vai sair daqui ganhando 5, 10 mil reais, mas se caso conseguir, como que você vai sustentar esse salário? Para sustentar, você precisa ter um conhecimento, você precisa ter o conhecimento que você vendeu na hora da entrevista. Então, é muito bacana essa preparação que a ETEC faz com os alunos. Nós aqui na iniciativa privada, a gente vê a importância disso e a gente preza por isso. Porque quando a gente contrata alguém, mais importante que o dinheiro investido é o tempo. Porque o tempo é um prejuízo inestimável que a gente não consegue. E não volta atrás, né? Exato, não volta atrás. Não se comprar mais tempo. Exato. Então, tempo não se compra. É bem bacana isso. Entendi. Vocês hoje, olhando dentro da grade de curso, dentro dos alunos que tem dentro hoje, não falando em um específico, você percebe que nos últimos anos tem melhorado a formação desse pessoal quando eles saem para o mercado, ou tem se mantido um pouco muito parecido com o que era no passado? Ou esse cara, digo no sentido não da formação da escola técnica, mas o aluno que está na escola hoje, ele criou a conscientização de se reciclar, de estudar fora da escola, que o conhecimento não basta aquilo que foi dado para ele, que ele tem que procurar, ou não? Então, Bruno, lá dentro da matriz, ou até mesmo entre os cursos, né, a gente tenta mostrar para o aluno que o conhecimento dele ele tem que sempre expandir, né? Que ele não pode ficar na caixinha de fósforo dele, né? Tem que expandir. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, o curso de... Esses dias tinha um professor que pegou os alunos de processos fotográficos e deu uma aula de inovação. Então, vocês do curso de processos fotográficos podem sair daqui e inovar. De que forma? Montando uma empresa, fazendo isso pelas redes sociais, isso. Então, a gente tenta mostrar para o aluno que ele tem que continuar estudando e se preparar. E eu acredito, tenho certeza, quando o aluno entra, ele sai melhor. Porque a gente prepara um aluno até como para uma entrevista. Que legal. Quais as roupas que ele deve utilizar para uma entrevista, né? Quer dizer, tudo bem que tem empresas hoje que permitem bermuda, na escola permite bermuda, também os professores vão dar aula de bermuda, né? Vão no chinelo de dedo. Por exemplo, dou bermuda. Mas numa entrevista, você tem que ir. A primeira impressão que fica, entendeu? As meninas, vocês usam muito maquiagem? Tira a maquiagem, né? A maquiagem é menor, bem menos. Brincos, menos. Legal isso daí. A molecada, camisa, vai uma camisa, se possível, social, uma camiseta simples, né?
100, porque uns usam até símbolo de maconha, você não vai numa entrevista com símbolo de maconha. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Com o símbolo do bode. Tinha o símbolo de um pentagrama aqui, beleza, eu não tenho nada, mas depende da empresa, não vai aceitar. Até mesmo a maneira de você falar, de se comunicar numa entrevista, né, gente? Você não pode usar gírias. A gíria lá da sua tribo, do seu bairro, né? Ô, mano, beleza, mano? Não é assim que você vai chegar num patrão e falar, mano, né? Pelo amor de Deus. Você falar, mano, já tá desempregado, você tem emprego. Então a gente prepara tudo isso. Legal. Tenta mostrar que é possível ter um emprego e que o retorno não é imediato. É uma preparação para a vida inteira. Paulo, o que você enxerga para o Brasil e para o jovem brasileiro nos próximos anos? Esquecendo a escola técnica, esquecendo o Leme, você acredita no Brasil e no jovem brasileiro? Você acredita nesse mercado de trabalho? Esquecendo a ideologia de política, religião, você, como um cara que conhece história, o que você acredita que vem por aí? Olha, como eu estou na educação há quase 35 anos, né? Minha vida toda é escola, eu acho que está muito difícil. Os jovens hoje, eles não estão preocupados em estudar, em trabalhar com autoridade, né? A maior parte assim é aquela coisa, eles querem viver a vida do imediato, né? Das festas, comprar uma motinha, achar que é o dono do mundo. Então assim, eu vejo, como eu estou há 35 anos na educação, uma decadência, vou usar o termo decadência dessa juventude aí, porque há 35 anos atrás, quando eu entrava numa sala de aula, havia um respeito enorme pelo professor, pelas autoridades, né? Por isso, por aquilo. Hoje, né, dependendo na classe de aula que você entra, aonde você vai, não tem esse respeito mais. Não é só pelo professor, pela autoridade, pelo pai, pela mãe, pelo idoso, pela mulher, por isso, por aquilo. Então, nós precisamos mudar. Tem que ter uma resposta aí do Estado, procurar, sei lá, sabe? Não é voltar ao conservadorismo de antigamente, isso não volta mais, né? O machismo, isso, não existe isso. Mas uma formação melhor para o jovem, né? E isso tem que ser feito pelas autoridades, né, gente? Pelo Estado. Tem que ter programas de escolas de melhor qualidade, com mais equipamentos, programas de formação. Eu acho que uma coisa importantíssima que no Brasil não tem incentivo nenhum é a formação prática do esporte. Você não vê competições entre os jovens, tem uma e outra aí, né, que é rapidinha, mas cadê os espaços de esporte para os alunos praticarem, terem aula? Quer dizer, não existe isso. Quer dizer, você sabe que o Paulo Leman é um cara que eu admiro muito, eu acho que é um dos caras mais fantásticos que eu sigo e acho que é um cara diferenciado. E ele fala que ele aprendeu muito a ser empresário e a viver com as frustrações de uma vida de empresário jogando tênis. então. Por quê? Porque ele era muito melhor que os adversários dele muitas vezes e ele perdia. E eu estava conversando eu joguei tênis bastante tempo até, e eu estava falando com o meu professor que sempre eu fiz aula e jogou comigo, que domingo no clube e a gente estava falando sobre isso. Eu aprendi duas coisas com o tênis, duas coisas bem distintas. Uma que é, você vai perder, ok? Só que você tem que treinar de forma contínua para que você possa melhorar. Exatamente. Mesmo que naquele dia você perdeu, não significa que você vai perder sempre. Só que não significa que se você não treinar, você vai ganhar no dia seguinte. Então acho que tênis me deixou isso uma ponta clara aí. E a segunda coisa é que é um esporte que depende de você. Não adianta eu achar que é um esporte que depende de mais alguém, depende de mim. Então no futebol, você pega o problema e você compartilha o problema. Do tênis, eu não tenho como compartilhar o problema é meu, eu tenho que fazer a bola passar do outro lado da rede e bater no lugar certo. Então é um tênis que, o tênis me provou que eu tenho que ser um cara que tenho que ser constantemente provocado por mim mesmo para que isso me incentive a estar melhor. Não significa ser individual, porque o tênis, por mais
parecido que possa ser, ele não é um esporte individual. Eu não consigo jogar tênis sozinho. Futebol eu consigo, mas tênis sozinho não. Então também me deu um senso de coletividade. Como eu tenho 2 filhos, então que vão daqui uns anos vão para a escola ou vão para o mercado de trabalho. Como os pais, nós que às vezes estamos tão preocupados com o tempo, estamos preocupados em viajar, em estar num cliente, em novos negócios, em novas empresas, em novas startups. Como que a gente pode trabalhar isso melhor com os nossos filhos? Porque essa parte de responsabilidade de formação também é nossa. Concorda comigo? Não só do Estado. Como que a gente pode tentar trabalhar melhor isso daí, dentro de casa? Então, professor, uma pergunta fundamental, né, dentro da escola. Qual o papel que os pais deveriam exercer? Né? Eu sempre falo para os pais em reuniões que nós somos parceiros, né? Que o pai educa, né? O conceito de família mudou muito também, né, gente? O conceito de família não é mais o casal hétero, né? Homem e mulher. Hoje nós temos casal homo, então eu falo que família mudou. O conceito, né, tradicional. Aí eu falo o seguinte, que a família tem que acompanhar, independente se é um casal hétero, um casal homo, se é mãe solteira, pai solteiro, se é isso, se é aquilo. Tem que acompanhar. Aquela educação de valores que a gente fala, né? De respeito, do bom dia, do boa tarde, de respeitar a autoridade, respeitar o mais velho. Essa educação tem que ser dada pela família, pelos responsáveis, né? A nossa educação dentro da escola, ela tem que ser aquela formal do conhecimento, de matemática, de física, mas mudou muito, gente. Hoje tem muitos pais, devido à questão do trabalhar, elas têm que trabalhar, né? Então, meu filho tem que ir para a escola. Eles perderam a autoridade dos filhos. Então, eles estão jogando as crianças para o mundo, estão jogando dentro da escola. E estão dando a responsabilidade do professor ter que educar também valores, né? Por isso já tem, né, algumas disciplinas que traz isso, né, cidadania, isso para a vida, aquilo para a sua carreira, enfim. Então perdeu-se muito, viu, a presença do pai dentro da escola. Agora, como que o pai tem que acompanhar? Ele trabalha? Né? Chegou em casa, filho, o que você fez hoje? Vamos sentar aqui, eu quero ver o seu caderno. É o diálogo. O diálogo? Quero ver o seu caderno. Sem dúvida. O que precisa? Eu estou com dificuldade, pai, mãe, vó, vô, tio, de ciências. Mas como assim? Vamos lá, pega o caderninho. Só que os pais não querem isso também. Sim. Os pais acham que a obrigação de ensinar é do professor. Lógico que é obrigação nossa. Mas o pai tem que acompanhar. É o carinho, é a atenção. Eu falo que o pai tem que se comprometer com o filho e com o ensino dele, com a formação dele como pessoa, não só como formação técnica. Ele tem que engajar o filho a estar engajado com ele, porque é fundamental, senão o filho não fala, ele reprime esse filho, essa conversa. E acho que um ponto crítico aí, dentro dessa área toda, é encantar o filho. É encantar o filho que ele chamar uma pessoa de bom dia, falar bom dia, falar boa tarde, respeitar um professor não é feio, não desabona ele, pelo contrário. Não. Eu estava no clube domingo e eu saí de onde eu estava, passei por uma área, encontrei o primeiro diretor que eu tive na minha vida. Então isso estou falando em 2002, nós estamos em 2022, 20 anos atrás. E falei, oi seu, e falei o nome dele. Ele falou, pô Bruno, 20 anos depois me chama de seu ainda, já sou velho, você quer me deixar mais velho? E eu falei, eu não te consigo chamar de outra coisa. Você foi, eu tenho um respeito enorme, eterno pelo cara, porque foi referência para mim como formação. Ele era meu diretor, meu chefe, então eu não consegui perder esse forma de tratar respeitosa. Então acho que é verdade o que você fala. O pai tem que estar engajado e fazer o filho engajar, tem que se comprometer e ao mesmo tempo tem que encantar o filho para que ser não tradicional, mas ser respeitoso ou ter um mínimo de formação não desabona ele, pelo contrário, qualifica. Eu acho que essa forma de colocar essa responsabilidade em cima do professor, em educar a criança, dar essa base educacional para a criança, é uma forma de sobrecarregar o professor. Eu tenho amigo aí, pessoal, que é professor, e até fazendo um paralelo com a pandemia,
a modalidade remoto de aula, né? Eu vi o quanto o professor foi sobrecarregado com a pandemia. Uma aula que normalmente teria 50 minutos, lógico, existe uma preparação antes, o estudo do professor, preparar material, enfim, mas eu vi que ele gravando a aula, uma aula de 50 minutos, ele durava 2, 3 horas para gravar aqueles 50 minutos. Então, até eu queria mandar um abraço e agradecer você, sempre grato por todos os meus professores, inclusive o Paulo é meu ex-professor aqui na Escola Técnica, sou sempre grato por todos e realmente são heróis aí, e isso ficou evidenciado na pandemia, cara, porque eu vi de perto ali o quanto o professor trabalhou e foi muito, assim, um desafio para eles. Então, eu quis só fazer essa colocação porque é preocupante esse ponto do pai depositar essa carga aí de responsabilidades em cima do professor. Então, esse acompanhamento em casa é realmente importante. Eu, pessoal, particularmente, eu tive esse acompanhamento. Meus pais sempre estiveram do meu lado. Tive uma base de ensino muito boa, que é a Escola Técnica. Sou suspeito para falar, inclusive. Mas só quis fazer essa colocação. E puxando um pouco, saindo do assunto, aproveitando aí, o Paulo fez um comentário sobre o machismo, enfim. Eu queria puxar um gancho, uma dúvida pessoal minha, Paulo. No setor de tecnologia hoje existe aí alguns tabus em relação à mulher atuar no setor de tecnologia. Como que está isso dentro da Escola Técnica? Qual que é o percentual do índice feminino dentro de cursos da tecnologia? Boa pergunta. Olha, nos últimos anos eu percebi o aumento das meninas, né? Uhum. Às vezes você chegava num curso do ETINA, do ensino médio, integrado a um curso de tecnologia, era 2, 3, 4 meninas, não era? Hoje não, hoje já tem, você encontra 10, 15 meninas num curso. Uhum. Principalmente agora com esses 3 últimos vestibulinhos, que foi análise de histórico, as meninas têm notas melhores que os homens, né? Porque as meninas, elas são mais atenciosas, estudam, né? E os moleques são mais bagunceiros, né? Coisa típica, né? Do menino e da menina. Então eu vi que aumentou bastante o número das meninas na área de TI, né? Não está ainda 50%, né? Igual, mas aumentou bastante, né? E esse negócio aí. Você sabe que na área de designer nossa, designer de UX e UI, é tudo menina, né? Agora, recente, trouxemos um menino. Mas as meninas, quando a gente, mesmo na área de TI, quando vai fazer parte de design, elas são impecáveis. Elas são atenciosas, elas são cuidadosas, estão preocupadas com os mínimos detalhes, que às vezes nós homens não estamos tão preocupados, né? O botão tem a borda quadrada e para nós está tudo bem. E ela vai falar, não, tem que ser redonda, porque isso vai causar uma impressão melhor. Não é tão simples assim. Menina complementa muito nesse aspecto. Elas, na área de TI, quando a gente fala em acabamento, em qualidade, em teste, elas são, a gente vê que onde a gente tem menina atuando nessas áreas de qualidade, teste, elas têm um desempenho muito melhor que os meninos. As mulheres são muito atenciosas e calmas, né? Uhum. Depende, né? Das mulheres, eles são bravos também. A minha esposa trabalha comigo aqui na ITEC, né? Ela me apoia bastante em termos assim, de leituras, tal, textos, né? Eu já quero mandar. Não, calma, respira. Vamos corrigir, vamos melhorar, pode ser assim, fica mais bonitinho. Não é assim, respira. Porque eu já sou assim também, bem prático, né? Vamos mandar, já faz e tal. Ela não, calma, que não é do dia para o outro que as coisas acontecem, tem que ter calma. Realmente, as mulheres já têm essas características, essas competências. Elas são atenciosas, são calmas e elas resolvem, cara. Como nós tivemos agora, em 2020, uma releitura do Fórum Mundial sobre as principais competências dos profissionais do futuro, né? E entre elas, lá em 2006, se me falha a memória, 2006, se me falha a memória, foi 2006 o último, eles falavam sobre as 10, e agora em 2020 eles falaram sobre as últimas 15 competências fundamentais para os profissionais do futuro. E entre elas está resiliência, está criatividade, está empreendedorismo, está intraempreendedorismo. Como que a escola pode tentar fomentar dentro desse jovem que ser empreendedor é legal, mas ele também ser um funcionário de carreira também é importante, porque hoje, o que a gente percebe dentro do nosso dia a dia? Todo mundo quer sair de uma escola ou de uma empresa para formar uma startup, e ele tem a falsa ilusão que ele vai ficar bilionário com a startup porque ele vai ser o novo Bill Gates, Steve Jobs,
Elon Musk, e a gente sabe que não é bem assim. A formação de uma startup, a construção de uma startup, exige uma base, um tempo, investimento, você precisa sobreviver ao longo desse tempo. Então, como que a escola pode fomentar isso, criar esse lado mais criativo, mais empreendedorista dele, mais inovador, mas deixando claro para ele que ele tem que ter um ponto de equilíbrio. Só isso também não vai fazer com que 100% da turma vá conseguir criar ou ser uma startup de sucesso. Então, por isso, Bruno, que os nossos cursos eles têm duração de no mínimo 1 ano e meio, né? Porque o aluno vai ser formado justamente para, ou se vai ser um empregado, ou ele vai inovar como um empresário. Então, você se forma ele em todos os aspectos. Ele é um programador, mas ele tem que saber de legislação. Ele tem que saber, para abrir uma empresa, existe um processo, não é de um dia para o outro. Aí eu vou inovar. Eu vou abrir uma padaria para vender pão. Mas não é assim. Então, existe uma legislação, existe uma prática. Então, os professores trabalham isso durante esse 1 ano e meio. O que está em voga hoje, né? Voltou a chamada cultura maker, né? Do fazer, né? Do fazer. Nós estamos investindo muito nisso. É aquela história, você pode fazer, mas inovar não é simples. Não. Abrir uma empresa não é de um dia para o outro. O retorno é demorado, às vezes 5, 10 anos para se estabelecer no mercado. Então isso a gente trabalha. Cultura maker está chegando na escola, nós também estamos trabalhando isso, com projetos, mostrando para o aluno que você tem como inovar, né? Mas tem que saber. Tem que fazer a leitura do mercado, tem que saber a legislação. Eu quero abrir uma empresa. Você tem que saber contabilidade. Não adianta abrir uma empresa. Não adianta você ter uma puta ideia e uma ideia inovadora, não estou falando nem uma ideia de invenção, porque inventar é diferente de inovar. E às vezes eles confundem isso. Então, tem uma puta ideia legal, é inovadora e tem apelo. Só que o cara não tem o mínimo de noção de como administrar o negócio. Pois é. Ele provavelmente vai falir. Porque Vai. ele não consegue estruturar. Volta naquele ponto, precisa ser algo sustentável, né? É bem importante isso. É o fluxo de caixa. Se ele não saber dominar o caixa dele, ele está perdido. Tem que ter esse controle. Então, isso é uma ocupação que a gente tem bastante, porque muitas vezes a gente vê o cara que é um ótimo profissional, um colaborador fantástico, e ele acaba querendo fazer alguma coisa do tipo, não, eu vou sair, vou montar minha empresa, vou montar uma empresa de desenvolvimento X. Legal, mas daí você pergunta para ele, mas você já viu que tem imposto para pagar? Quanto calcula? Como calcula? Vai ter que, lembra que você tem que pagar o escritório de contabilidade. A hora que o cara começa a colocar no papel, ele fala, poxa, eu não sei se eu tenho tempo para tudo isso. Então, nem grana para tudo isso. Tá vendo, Bruno, a diferença de um curso profissionalizante, rápido, de um curso técnico? Porque no curso técnico ele tem uma matriz, ele tem várias disciplinas que casam, faz a mesma leitura. Né, para preparar justamente ele para isso. Você vai inovar, você vai procurar uma empresa para criar uma empresa, então, o procedimento é esse. Entendeu? Então tem tudo isso para preparar esse aluno para o mercado. Eu queria só fazer uma última pergunta, eu acho que é bem importante. Eu acho que o Paulo já até comentou que vai ter um próximo vestibular aí, mas como que o estudante aí da Cidade Leme está interessado em fazer um curso técnico, o que ele precisa fazer hoje, Paulo? Fala um pouquinho para nós aí. Bom, nós vamos oferecer agora, no meio do ano, os cursos técnicos apenas, que é para o segundo semestre, né? Em 4 áreas, administração, farmácia, DS e multimídia. Esse aluno, né, esse candidato, ele tem que ter ou o ensino médio completo ou estar cursando a segunda série do ensino médio. Entendeu? Então, se eu tenho ensino médio, eu posso me candidatar. Eu estou cursando a segunda série, né, de uma escola particular ou pública, eu posso me candidatar. Entendeu? Então, essas são as qualificações necessárias. Vai pagar uma taxa de inscrição, acho que no valor de R$30 no máximo, e vai fazer a prova. Né? A prova não é fácil também não, né? Se for nos modelos antigos, ela cai química, cai física também. Então, é esse o procedimento. Né? Fazer a inscrição, a documentação em ordem e estar, né, cursando o ensino médio ou ter o ensino médio completo.
Não? Perfeito. Bom, tem até uma provocação para fazer aí, ó. Você que está interessado em fazer o curso de tecnologia ou está cursando já, vem tomar um café aqui na DevCoffee, traz um currículo, a gente está precisando muito de mão de obra aqui. Então, pessoal, quem é do setor de tecnologia, vem tomar um cafezinho na DevCoffee, então de portas abertas aí para vocês. Paulo, eu queria fazer 2 provocações para a gente acabar. Antes da gente fazer as considerações finais, uma seria, qual o legado que o Paulo Máximo deixa como um professor de 30 e poucos anos na área e quer deixar como diretor da escola técnica? Olha, como professor, eu sempre falei na sala de aula e falo, né? Falo em sala de aula. Gente, eu não sei nada de história, eu continuo lendo, cada vez mais nas minhas leituras, menos eu sei. E sempre falei para os alunos, pessoal, eu vou falar para vocês uma versão da história. Eu não estou sendo verdadeiro ou falso. É a minha verdade. Se vocês forem ler, vocês podem encontrar uma contradição. O Paulo Máximo falou isso. Mas eu fiz uma leitura e tem isso. Então a história é assim, gente. Como professor de história, eu vejo isso. Ó, façam leituras. Para um mesmo fato histórico, existem diversas interpretações. Algumas próximas da realidade e outros bem distantes da realidade. O que não podemos confundir é versão histórica de revisionismo ou negacionismo, né? Você pegar uma mentira e bater na tecla que é uma verdade, certo? Por exemplo, não morreram 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Morreram nos campos de concentração mais ou menos 6 milhões de judeus. Isso é uma verdade. Tem gente que contesta isso. Isso é negacionismo. Agora, como diretor, gente, eu estou no meu 2º ano, né? No mandato de 4 anos, com a possibilidade de uma reeleição para mais 4 anos, no total 8 anos. Ó, gente, eu estou trabalhando, né? A gente está indo, batendo de porta em porta, conversando com os empresários, procurando as autoridades políticas de Leme, né? O prefeito, o secretário de Cultura, para as parcerias. Estamos tentando fazer uma escola melhor ainda. Ela já é uma escola excelente, mas melhor ainda, para adequar essa escola, os cursos nossos, para o mercado. Então eu estou no começo, tenho certeza que eu tenho vontade, vontade não falta. Minha esposa fala, você fica mais na escola que em casa. Eu tenho 2 empregos, filho, fazer o quê, né? Então, a gente acredita, tá bom, gente? Então, nós estamos aqui para trabalhar, E só completando uma pergunta que o Montuan fez para terminar, os cursos nossos, pessoal, são gratuitos. Muita gente acha que paga para estudar aqui. Não paga para estudar aqui, gente. A única coisa que você vai pagar é a inscrição para o vestibulinho. O resto é tudo de graça. Tá bom, gente? Então eu agradeço aí o convite do Bruno, o bate-papo com o Montuan, que é ex-aluno meu, levava maçã para mim na escola. Meu professor querido, A turma dele é difícil, É difícil. Então agradeço, eu acho que é importantíssimo esse bate-papo, Discutimos aí o ensino profissionalizante e o ensino técnico na cidade de Leme e na região. Obrigado, pessoal. Paulo, eu agradeço muito você estar aqui conosco. Não é porque você está aqui, mas eu acho que os primeiros 1 ano e pouco de gestão sua na escola técnica melhorou muito. Criou uma escola técnica mais acessível e muito mais preocupada com o mercado de trabalho do que estava anteriormente. Não estou falando mal da administração anterior, só estou falando que ficou mais fácil. Espero que você continue os 8 anos, eu acho que você tem muito a agregar, você tem uma visão diferente do que eu já vi nas escolas técnicas anteriores, principalmente voltada em fomentar a mão de obra dentro do mercado. Então, agradeço você estar aqui com a gente. Eu agradeço todo mundo que está assistindo. Eu acho que uma provocação para todos aí é a construção de um mundo melhor ou de uma profissionalização melhor está na nossa mão. Está na mão do empresário e está na mão também dos profissionais. Então eu, como empresário, conte comigo o que precisar. Eu sou um cara que sou apaixonado por Leme, sou apaixonado por tentar fazer. A gente sabe que não é fácil, nem todo mundo pensa assim, cada um às vezes está pensando mais dentro do seu negócio. Eu penso um pouco ao contrário, eu acho que quanto mais gente a gente formar e de melhor formação a gente tem, mais oportunidade Leme tem para crescer e trazer mais coisa para cá. Então acho que é um pouco diferente. Então, obrigado por todo mundo aí.
está assistindo. Obrigado, Montoro, por ter passado também. Eu que agradeço. E vamos para a próxima. Espero estar sempre junto aí com vocês. Tamo aí. Bom, pessoal, acho que o assunto se encerra aqui. Eu queria agradecer a todos aí pela audiência, agradecer o Paulo novamente pela participação. Acho que foi bem produtivo o bate-papo aqui. E é isso, pessoal. Para mais conteúdos aí, siga a DevCoffee no Instagram, se inscreva aí no canal do YouTube. A gente vai disponibilizar muito conteúdo voltado aí para a área de tecnologia, para a área de gestão empresarial. Enfim, é isso, pessoal. Acho que o recado é mais esse. Obrigado novamente e até a próxima.